Oi, dia que a luz acabou e eu tive uma das noites mais aterrorizantes da minha vida. Há um bom tempinho atrás, em um dos aniversários da minha avó, todo mundo decidiu se reunir na casa dela, porque o tempo na minha cidade estava horrível. Já fazia uns 3 dias que estava chovendo, um temporal, era raio, era trovão, era relâmpago. Quando anoiteceu e começou a ficar tarde da noite, e chegou a hora de todo mundo ir para sua casa, a chuva começou a ficar muito mais forte. E aí, a luz acabou. Com isso, ficou muito perigoso a gente sair da casa da minha avó. E todo mundo teve que dormir lá. Eu, meus pais, meus irmãos, meus primos, meus tios. Porém, antes de dormir, a minha avó decidiu contar uma história pra todo mundo que tava ali. Ela adorava contar essas coisas pra gente. Mas a parte ruim é que ela tinha umas histórias muito sinistras. E a história do dia era O Menino do Escuro. Gente, vê se isso é uma história pra contar no dia em que a luz acabou. Não, cara, não. Eu tava com medo, mas eu amava as histórias da minha avó. Fazer o quê, né? E aí os adultos começaram a acender as velas, pra gente não ficar na escuridão. Todo mundo se reuniu na sala, a minha avó sentou na poltrona dela com a velhinha e começou a falar. Basicamente, ela contou sobre uma lenda de um menininho perdido, que ficava vigiando as pessoas de noite, mas que ninguém nunca tinha visto o rosto dele, porque ele só aparecia quando tava escuro. E a minha avó também disse que é por isso que os jovens tinham que dormir cedo, porque de acordo com ela, o menino do escuro adorava ficar vigiando as últimas pessoas da casa a dormir. Quando ela terminou de contar a história, gente, eu tava tão nervoso e com tanto medo que tinha uma poça aqui debaixo do meu braço, de tanto que eu tava suando. Mas era só mais uma história e tinha chegado a hora de dormir. Aí os adultos foram todos dormindo nos quartos que tinham na casa e eu, meus irmãos e meus primos ficamos todos juntos na sala, junto com a minha avó, pra dormir lá. Tava tudo bem. Tirando o fato de que tava sem luz, não tinha nada pra fazer, a minha avó tinha deitado no sofá, virou pro lado e dormiu, apagou, e só tinha uma vela acesa lá na estante da sala. Uns minutos foram se passando e o pessoal começou a dormir, cair no sono. E eu tava assim, ó, morrendo de medo, imaginando o que ia acontecer quando a vela acabasse. E na casa inteira, a única outra pessoa que ainda tava acordada era a minha prima mais velha, que tava do meu lado. E ela tava lá, amarradona, jogando um joguinho no celular dela que ainda não tinha descarregado. E de repente, eu ouvi um barulho. Parecia que era alguém batendo na madeira, tipo assim, ó. Aí eu olhei assim pra minha prima e falei, prima, tu ouviu? Tu ouviu isso? Aí ela falou pra eu não ligar não, porque devia ser o meu irmão mais velho. Porque ele tinha essas brincadeiras boba mesmo. Enquanto ele não perturbava alguém, ele não sossegava. Aí eu olhei pro meu irmão e vi, gente, que ele tava até roncando, tava babando assim, ó. Só que aí, vindo da direção da cozinha, a gente escutou um barulho assim, ó. Tipo como se fosse alguém arrastando uma cadeira. E tava muito claro que não tinha sido meu irmão. Então quem foi? Só que dessa vez, a minha prima também ouviu. E aí eu falei com ela, que eu tava com medo por causa da história que a minha avó tinha acabado de contar. Aí a minha prima falou assim, ai primo, deixa de ser bobo. A minha avó sempre conta essas coisas pra gente ficar com medo e dormir cedo. E foi aí que eu não sei se deixaram uma janela aberta, uma porta aberta, o que aconteceu. Mas chegou um vento lá na sala. E a vela apagou. A gente ouviu uns passos correndo. Na hora eu agarrei no braço da minha prima, porque ficou tudo escuro. Tava um silêncio. E a única luz que a gente tinha era do celularzinho que a minha prima tinha na época. Mas ele não tinha lanterna, então só dava pra iluminar pela tela. Aí ela ficou mirando assim, ó, a tela do celular pra ver se ela via alguma coisa. Só que o que acontece quando você fica muito tempo com a tela assim sem mexer nela? Isso mesmo, apaga. E na primeira vez que o celular dela apagou, na direção do corredor que tinha na casa da minha avó, a gente ouviu um barulho assim, ó. Parecia que era a porta do banheiro. Aí ela acendeu a tela do celular de novo e ela tava fingindo que não tava com medo, mandando me acalmar, falando que era só o vento. Mas eu sei que ela tava toda cagada também. E enquanto a gente tava lá, ó, no colchão paradinho assim, ó, iluminando as coisas com a tela do celular de novo, o banheiro ficava lá no final e a luz da tela não chegava muito bem lá. Mas lá naquele lugar meio escuro, deu pra ver direitinho o formato de uma criança que parecia um menino lá na porta do banheiro assim, ó, olhando pra gente. Quando eu vi, eu peguei a coberta e me cobri e me agarrei na minha prima. Aí ela falou assim, ai, credo, eu vou dormir. Fingindo que tava tudo bem. Mas dava pra ouvir o coração dela. Tava muito acelerado. E ela também tava tremendo. Ou seja, ela tava morrendo de medo. Aí ela se encolheu e se cobriu também. E botou uma música baixinho pra gente ouvir no celular dela. Pra ver se eu e ela ia conseguir dormir, né? Porque por nada nesse mundo a gente ia olhar na direção do banheiro de novo. Depois de um tempo, a música tocando e a gente abraçado assim, com medo, a gente finalmente ficou com sono e dormiu. Será que realmente tinha um menino na porta? Ou era a nossa imaginação? As histórias da minha avó eram verdade ou apenas mexiam com a nossa cabeça? Eu, sinceramente, não sei. Eu só sei que até hoje, sempre que eu me encontro com a minha prima, nós dois relembramos isso que aconteceu. Até hoje, quando ela vai dormir, ela prefere que tenha alguma luz acesa. E eu, sempre que a luz acaba, fico com frio na barriga. Mas e você aí? Já teve medo do escuro? Eu espero que você não comece a ter, depois dessa história. Oi, dia em que a minha irmã mais nova ganhou uma boneca amaldiçoada. Pra quem não sabe, o meu pai é pastor. Eu não tô brincando não, tá? É mesmo, é sério. E era muito, muito comum algumas coisas sobrenaturais acontecerem comigo e com a minha família.
Eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, e em um sábado, perto do Dia das Crianças, tava eu e a minha irmã tranquilamente dentro de casa, e aí a gente ouviu o pessoal na rua passar correndo, gritando assim, tão dando presente na quadra, tão dando presente na quadra. No que a gente ouviu, fomos correndo na direção da minha mãe só falou, vai, 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 vai. Quando a gente chegou no campo, realmente tinha um caminhão com um monte de brinquedos, e um pessoal que faz caridade tava doando esses brinquedos, passando nas comunidades, né, nas favelas. E aí eu ganhei uma bola de presente, e a minha irmã ganhou uma boneca. Eu lembro de como ela era até hoje. Vou tentar deixar uma foto aí, ó, de alguma parecida, pra vocês terem uma ideia de como ela era. Na época, o sonho das meninas era ter uma boneca daquela. Porque era daquelas que se você botasse deitada, ela, ó, fechava o olho. E quando você levantava, ela abria o olho. O que já é muito estranho, né? Vamos querer uma boneca que dorme? Que acorda? O que é isso? E essa boneca também tinha um círculozinho aqui, ó, um pouquinho em cima da barriga, que era um botão. Você apertava lá e ela falava alguma coisa. Era tipo assim que ela falava, eu quero dormir, eu quero brincar. Ah, você me faz rir. Respeito quem gosta desse tipo de brinquedo, mas eu morro de medo mesmo. Aí eu e minha irmã chegamos em casa, parecia o dia mais feliz da vida dela. Botou o nome na boneca, falou que era agora a melhor amiga dela e ficava maior tempão conversando com a boneca. Até aí tudo bem, desde que ela não viesse com aquele troço pra perto de mim. Porque além do medo que eu tinha, porque era um brinquedo que falava, aquela boneca já tinha alguma coisa estranha, gente. Ela tinha uma cara diferente dos outros brinquedos, um olhar diferente. Eu não sei explicar. Mas eu não falei nada, só fiquei assim, ó, de longe, observando tudo. Aí, aquele dia anoiteceu e chegou a hora de dormir. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Porque eu fui dar boa noite pra minha irmã. Ela tinha brincado muito, tava cansada e tinha deitado mais cedo pra dormir. Foi aí que eu vi que do lado dela, também deitada, estava a boneca. Lembra que eu falei que quando você deitava esse tipo de boneca, ela fechava o olho? Pois é. Mas a da minha irmã tava com os dois olhos abertos. E um dos olhos que eu falei que tava quebrado também estava aberto, funcionando normalmente. Aí, ó, eu já fui me afastando e dei boa noite aqui, ó, de longe, via Wi-Fi. Olha, gente, no que eu fui sair do quarto da minha irmã pra fechar a porta, a boneca, sozinha, sem ninguém mexer nela, falou assim, ah, eu quero brincar. O quê? Eu fui assim, ó, rapidinho pro meu quarto, tranquei a porta e deitei na minha cama. E a partir daí, várias coisas começaram a acontecer. A boneca não estava mais funcionando do jeito que ela deveria. Minha irmã deitava ela ficava de olho aberto. Minha irmã levantava, às vezes ela fechava o olho. E o botão que ela tinha pra você apertar e ela falar, não estava mais funcionando. Mas a boneca ainda falava. Só que agora era do nada. Ela tava lá sozinha em algum canto e ela falava. A minha irmã não desgrudava da boneca por nada. Levava pro banheiro, levava pra escola, dormia junto, brincava junto, era o dia inteiro. E a minha irmã também começou a ficar diferente. Não tava mais conversando tanto com a gente, ficava mais isolada no quarto. Parecia que ela tava sempre com raiva de alguma coisa. Inclusive, na escola, naquela semana ela tinha arrumado um problema com um aluno lá. Porque o menino foi implicar com ela, mexer na boneca, alguma coisa assim. E ela surtou em cima do menino. E isso deu um maior problemão, tá? Minha mãe teve que ir lá na escola pra resolver. E ninguém sabia porque que a minha irmã tava diferente daquele jeito. Mas eu sabia que era por causa daquela boneca, aquela Annabelle disfarçada da Shopee. Foi aí que a minha mãe e o meu pai começaram a prestar atenção que tinha alguma coisa diferente. Mas o problema mesmo era durante as noites. Porque a minha irmã tava com mania de ficar acordada conversando com a boneca até de madrugada. E aí, um dia, eu tive um pesadelo horrível com essa boneca. Acordei de madrugada com muita sede e fui até a cozinha pra beber água, né? No que eu entrei na cozinha, a minha irmã tava sentada na mesa, com a boneca no colo, olhando pra mim. E não tinha mais ninguém na cozinha. Tô até arrepiado aqui, ó. Aí eu travei, né? E comecei a perguntar pra minha irmã o que ela tava fazendo ali, porque já tava tarde, que ela tinha aula no dia seguinte. Aí sabe o que ela me respondeu? Ela falou assim, ó. É que eu quero brincar. Na hora eu fiquei quieto, não falei nada. Mas na minha mente eu tava assim, tá repreendido, misericórdia, queima! E aí eu fui correndo pro quarto da minha mãe. Acordei ela e o meu pai e comecei a explicar as coisas que eu tava vendo, que tava acontecendo. E dessa vez eles não acharam que era brincadeira, porque eu tava tremendo muito. E eu tava arrepiado, eu realmente tava com medo, gente. E aí o meu pai e a minha mãe decidiram fazer uma roda com a gente e orar, fazer uma oração, pedindo pra nossa mente ficar em paz, pra gente conseguir dormir tranquilo. E quando a gente fechou o olho e o meu pai começou a orar, do nada o clima ficou frio, gelado. E aí a boneca começou a falar sozinha. Mas não igual ela fazia, não. Ela começou a falar muito rápido, uma coisa atrás da outra. Quero brincar, eu quero brincar, eu quero brincar. E ria, eu quero brincar, eu quero dormir. E aí, antes do meu pai terminar a oração, a boneca ficou quieta. Quando ele falou amém, parecia que tava tudo resolvido. Então eu fiquei mais tranquilo. E a minha irmã conseguiu dormir. E desde esse dia, a boneca sumiu. A minha irmã achou que tinha colocado ela em algum lugar e tinha esquecido onde estava. O meu pai e a minha mãe ou ficavam quietos ou trocavam de assunto quando a minha irmã lembrava da boneca. E eu, como via muito filme, achava que a boneca tinha percebido que ela tava numa casa de crente, entendeu? E ó, meteu o pé sozinha, saiu correndo por aí. Eu era uma criança, eu realmente achava isso, tá? Eu realmente achei que a boneca abriu a porta e saiu correndo. E foi isso, gente. Só que aí, meses depois, eu lembrei desse assunto e fui falar com a minha mãe, né? E ela me contou que ela chegou pro meu pai e falou que não queria mais aquela boneca dentro de casa, que ela tava sentindo um negócio estranho no coração e que era pro meu pai se livrar daquela boneca, jogar fora, queimar.
Mas lógico, sem a minha irmã saber. E a minha mãe me conta até hoje que quando ela entregou a boneca pro meu pai, que a boneca parecia que tinha encarado ela, olhado dentro da alma dela. E que ela nunca, nunca vai se esquecer daquele olhar. Diz o meu pai que jogou essa boneca dentro de uma saca preta e jogou num lixo. Aonde ela foi parar, se alguém achou, eu não sei. Eu só sei. Na verdade, eu sinto que até hoje essa boneca ainda existe. Porque de vez em quando eu ainda tenho pesadelos com ela. E talvez por causa disso eu acordo mijado. Mas quem nunca, né? Oi. Dia em que uma simples brincadeira de pique-esconde se transformou no meu pior pesadelo. Quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade, como já era de costume, a minha família foi visitar a minha avó. E essas visitas aconteciam poucas vezes no ano, porque a cidadezinha que minha avó morava era muito longe. Mas, por outro lado, lá era incrível. Porque como era uma cidade do interior, e todo mundo se conhecia, todo mundo sabia quem era filho de quem era pai de quem, era um lugar seguro, onde as crianças podiam brincar à vontade na rua. Era tudo muito calmo, e sempre, sempre nessas viagens que a gente fazia pra lá, acontecia alguma coisa. E nesse caso que eu vou contar agora pra vocês, não foi nem um pouco legal pra mim. A gente tinha acabado de chegar lá na casa da minha avó. E aí os alunos ficaram lá na casa, fazendo churrasco, comemorando. E eu e os meus primos, a gente ia todo mundo pra rua, pra poder ficar lá brincando. Era muito bom. A gente brincava de tudo. Era pique-bandeira, era pega-pega, queimado, futebol. Sempre que começava a anoitecer, alguma criança ou adolescente que estava lá brincando falava assim: gente, tá começando a ficar escuro. Vamos brincar de pique-esconde. E lá tinha muito lugar pra se esconder. Tinha gente que entrava debaixo do carro pra se esconder. Tinha gente que subia em cima da árvore. Gente que pulava muro da casa dos outros. Até dentro da lixeira eu já vi gente escondida. Nesse dia, depois que a brincadeira começou, foi anoitecendo, escurecendo mais, e mais crianças foram chegando pra brincar. Mas eu sabia que a qualquer momento a minha avó ia gritar, chamando eu, os meus irmãos e os meus primos pra entrar pra casa. Sempre que chegava em 8h30 da noite, a minha avó não deixava mais a gente ficar na rua. Só que lá era muito tranquilo e seguro, então a gente nunca entendia o porquê que tinha que entrar nesse horário. E a minha avó não explicava, ela só falava assim: bora, meus filhos, tem que entrar pra dar Chiquinha. Não quero que ninguém encontre ela aí fora. E aí, nesse dia, a minha avó não chamou a gente cedo. Provavelmente porque ela tinha esquecido. Mas foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Algumas crianças começaram a falar que quando elas foram se esconder, elas estavam ouvindo barulho no mato. Chegou o momento de todo mundo se esconder de novo porque alguém ia procurar. E eu fui me esconder numa casa que estava em construção. Então só tinha umas paredes. E como lá estava muito escuro, não ia dar pra ninguém me ver. E aí, eu lá abaixado assim, ó, vendo se eu já podia correr, escutei que tinha alguém atrás de mim. Ou seja, essa pessoa que estava ali já tinha chegado no esconderijo primeiro que eu. E se tinha uma coisa que eu odiava no pique-esconde era quando alguém se escondia junto comigo. Foi a hora que eu olhei pra trás. E como tava muito escuro, só deu pra ver tipo uma sombra assim. Eu só percebi que era uma menina porque na escuridão dava pra ver a sombra do cabelo dela, preso, dos dois lados aqui. Provavelmente uma das crianças que morava por lá e tava brincando também. E eu falei assim pra menina: ó, é o seguinte, quando eu contar até 3, a gente sai correndo junto que vai dar tempo da gente se salvar. Tá bom? Mas pensa numa menina estranha. O tempo todo ela só tava no canto da parede assim, ó. Parada. Não falava, não fazia nada. Só tava ali, me olhando. E aí, do nada, eu comecei a sentir muito frio. Não sei se é porque já tava de noite, não sei se é por causa do vento, não sei se é porque eu tava sem casaco. Eu comecei a perceber também que a menina parecia que estava chegando cada vez mais perto de mim. Mas nem deu tempo de eu conversar mais nada com ela, porque a minha avó me chamou e chamou também todos os meus primos e os meus irmãos. Aí, na mesma hora, todo mundo já foi correndo pra casa dela pra entrar logo de uma vez. Depois da janta, quando eu e os meus primos nos reunimos todos pra dormir na sala, eles estavam falando sobre algumas coisas estranhas que tinham acontecido no pique-esconde. Um deles estava falando que tinha escutado uma menina chamando ele lá no meio do mato. Foi a hora que a minha avó sentou no sofazinho dela e falou assim: ô, meu filho, devia ser a Chiquinha que você ouviu. Aí a minha prima mais velha falou assim: que Chiquinha, avó? Quem é essa menina? O que a senhora tá falando? E aí, a minha avó começou a explicar. Vou resumir o que eu lembro que ela falou aqui pra vocês, tá? Chiquinha era uma criança que morava naquela região, na época em que a minha avó ainda era bem jovem. E ela, juntamente com os outros adolescentes e outras crianças, incluindo a Chiquinha, ficavam ali pela rua mesmo, brincando e se divertindo. Até que certo dia, por coincidência ou não, em uma brincadeira de esconde-esconde, a Chiquinha foi pro meio do mato se esconder, e depois desse dia, ninguém nunca mais conseguiu encontrar. Ninguém sabe direito o que aconteceu com ela de verdade. Mas durante dias, ali pela redondeza, o pessoal da cidade procurou muito por essa menina que tinha um penteado de cabelo de 2 Marias Chiquinhas, mas ela nunca mais apareceu. E a partir desse dia, o pai da minha avó não deixava mais ela brincar na rua depois de 8h30 da noite. E aí a minha avó cresceu e também não deixava os meus pais e os meus tios ficarem até tarde da noite. Igual ela também não deixava eu e os meus primos. Vocês estão entendendo? E aí a minha avó terminou a história falando assim: e pelo que todo mundo fala, Chiquinha ainda anda por aí, assustando e assombrando os outros. Eu mesmo já vi ela no quintal. Mas vocês não precisam ficar com medo não. É só vocês entrar pra casa na hora certa e não ter medo dela. Porque senão, ela aparece nos teus sonhos. Naquela hora que a minha avó avisa que não era pra ter medo,
eu já tava com a coberta aqui, ó, quase chorando de medo. Aqui na minha cabeça só passava que a menina que eu vi no pique-esconde era a Chiquinha. E aí eu fui lembrando de todo mundo que falou que viu alguma coisa, que ouviu alguma coisa. E eu nem lembro naquela noite se a Chiquinha apareceu no meu sonho ou não. Porque aquele frio que eu tava sentindo antes do pique-esconde acabar era sintoma de febre. E eu passei mal a noite inteira. Mas alguns primos meus acordaram no dia seguinte falando que a Chiquinha tinha aparecido no sonho deles. E que tinha sido horrível. Um dos piores pesadelos da... Oi, dia em que um filme de terror traumatizou a minha família. Certo dia, eu, meu irmão mais velho e minha irmã mais nova, ganhamos uma televisão pro nosso quarto. Como o meu pai é pastor e a minha mãe é quase isso, existia uma lista enorme de coisas que a gente tinha que evitar assistir pra não tomar uma bronca. E é sério, tá? Sobre os meus pais. Não tô brincando, não. Jamais brincaria com isso. Inclusive, eu ser da igreja desde que eu nasci me fez ficar um pouco sensível com algumas coisas. Então, desde pequeno, um monte de coisa acontece comigo. Eu escuto coisa, eu vejo vulto, eu sinto energia nas pessoas. No início, isso me atrapalhava bastante, eu ficava com muito medo. Mas hoje em dia, eu já sei lidar um pouco melhor. Aí, na época que a gente tinha acabado de ganhar a televisão, teve um final de semana, que era mais ou menos 11 horas, todo mundo lá em casa já tinha ido dormir, tirando eu e o meu irmão, e passou um anúncio no canal que eu estava assistindo, dizendo que meia-noite em ponto ia começar um filme. Só que esse filme era de terror. E antes de eu falar o nome, eu quero dizer pra vocês que eu não recomendo que vocês assistam. Se vocês forem sensíveis, se vocês costumam ter pesadelos pesados, ou se vocês têm medo. E eu tô dizendo isso porque o filme não foi um filme que me fez muito bem. O nome é A Entidade. Só de falar aqui, ó, já tô arrepiado. Aí, quando o anúncio passou na TV dizendo o horário que o filme ia começar, o meu irmão que estava mexendo no celular, olha pra mim e fala assim: aí, tu não fala que tu não tem medo de filme de terror? Duvido tu assistir esse aí, ó. E ele falou isso porque teve uma época que eu só assistia filme de terror. Só que um dia, uma tia minha que era crente, do nada chegou pra mim e falou assim: meu filho, toma cuidado com as coisas que você assiste, porque pode trazer energia negativa pra dentro da tua casa. E desde que ela tinha me falado isso, eu tinha parado de assistir. Mas aí, ouvir o meu irmão debochar da minha cara falando que eu não ia ter coragem pra assistir aquele, fez eu, de raiva, responder assim pra ele: e eu já ia assistir mesmo? Eu tô esperando há mais tempão já. Mentira, mentira, eu não tava nada. Eu ainda falei que era pra ele assistir comigo se ele era corajoso, porque o meu irmão era bonzão, ele dizia que não tinha medo de nada. E aí, finalmente, chegou meia-noite. O filme começou e na mesma hora eu já comecei a ficar com uma sensação ruim. E toda hora voltava a lembrança da minha tia falando comigo. Mas eu é que não ia regar pro meu irmão e continuei assistindo. E ele também, de braços cruzados, fingindo que tava tudo numa boa. Até que teve uma hora que o terror começou a ficar um pouco mais pesado. Aí eu já peguei o cobertor e comecei a me cobrir. Eu estava jurando que uma hora o filme ia ficar mais tranquilo, mas ele só foi piorando, cada vez mais sinistro. Aí quando eu já tava quase cagado na cama, o meu irmão falou pra mim que tava com sono, que ia dormir. Era mentira, mentira, ele tava com medo também, só não queria admitir. Mas como eu não sou bobo nem nada, eu falei: eu também vou dormir, tô com sono. Dei uma de sonso mesmo, eu que não ia ficar assistindo aquele negócio sozinho. E como a gente não tinha nenhum abajur, nenhuma lâmpada, a gente deixava a TV em outro canal e ia dormir pro quarto não ficar totalmente escuro por causa da nossa irmã. Gente, não deu 3 minutos que o meu irmão mudou de canal, a antena parou de funcionar. Aí saiu a imagem do canal que tava e começou a... E isso geralmente acontecia quando a antena soltava lá em cima no telhado. Estava ventando lá fora? Estava! Mas é muita coincidência. Pra mim, tudo já tava fazendo sentido. Era o diabo que tava lá em casa. Aí o meu irmão teve que desligar a TV. Logo em seguida, no silêncio da noite, eu escutei um barulho no teto. E depois do primeiro barulho, começou a vir vários. No início, eu até pensei que poderia ser um bicho, algum animal andando lá em cima. Só que era passo pesado assim, ó. Tipo gente mesmo. Quando eu pensei que eu estava começando a ficar maluco, o meu irmão tira o fone de ouvido dele e pergunta se eu ouvi o barulho no teto. Ah, meu filho, nessa hora eu comecei a tremer. Falei que tava ouvindo também. Foi uma das primeiras vezes na minha vida que eu olhei na cara do meu irmão e eu vi o semblante de medo. Depois de um tempinho, o barulho no teto parou. E aí, a querida da minha irmã que estava dormindo, ela normalmente já tinha a mania de falar dormindo. E a gente já tava acostumado. Só que nesse dia tinha alguma coisa estranha. Dormindo mesmo, lá no sonho dela, ela tava falando: sai da minha casa, sai da minha casa, sai da minha casa. E ela ficou repetindo, repetindo e repetindo isso. Poderia ser apenas uma coincidência? Poderia, mas na minha cabeça o bicho ruim estava lá em casa. Naquele sonho maluco lá que a minha irmã tava tendo, ela deu um grito. Mas foi um grito que dava pra perceber, era de medo. E foi alto o suficiente pra ela mesma acordar, a minha mãe acordar e o meu pai acordar. Aí os dois foram lá no quarto e eu tive que explicar o que estava acontecendo desde que eu botei a porcaria daquele filme. E eu falei que eu estava morrendo de medo, que eu não ia conseguir dormir, eu tava desesperado. A minha mãe olhou na minha cara, falou que era coisa da minha cabeça e me perguntou se eu era um homem ou se eu era um rato. Na mesma hora eu respondi: mãe, eu sou um rato. E ela e meu pai pegaram a minha irmã pra ir levar lá pro quarto deles, porque ela tava tendo um pesadelo. No que eles iam passar da porta do meu quarto pro lado de fora, deu pra ouvir um barulho passando assim, ó, em cima do telhado, como se fosse alguém correndo pro outro lado da casa. Nessa hora, minha mãe olhou pra minha cara e eu falei assim: mãe, eu avisei. Aí, ela olhou pro meu irmão, que tava comigo o tempo todo, era mais velho, e ele falou assim pra ela: mãe, realmente tem alguma coisa estranha. Eu tô com medo. Nisso, meu pai, pastor, chegou perto de mim e perguntou o nome do filme. Quando eu falei A Entidade, o meu pai já falou: tá repreendido. Aí a minha mãe foi, fez uma oração rápida, porque tudo ela resolve na base da oração. E por incrível que pareça, funcionou.
A sensação estranha que eu tava sentindo foi embora na hora. E lembra que eu falei que a TV tinha desconectado lá de cima porque a antena simplesmente parou de funcionar? O meu pai, antes de sair do meu quarto, ligou a TV pra ver como é que tava. E todos os canais estavam funcionando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Depois desse dia, eu e minha família ficamos anos sem assistir filmes de terror. Na nossa casa era proibido. E esse filme com certeza foi o pior que eu já assisti em toda a minha vida. Eu nunca mais vou assistir de novo. Também espero que você não assista. Caso você vá assistir, lhe desejo boa sorte. Eu não sei em que você acredita ou em que você deixa de acreditar sobre coisas espirituais, mas eu não duvido de mais nada. Até porque eu já passei por muitas outras coisas sinistras. Oi, vou contar aqui pra vocês do dia em que eu joguei o jogo do copo. E é isso aí mesmo, tá? Aquele jogo de terror. E a experiência não foi nada legal. Tudo começou em um final de semana. Aparentemente estava tudo certo. Meus pais tinham decidido dar uma volta pela cidade com a minha irmã, pra fazer aqueles passeios de família, sabe? E como eu já estava na minha pré-adolescência, no auge dos meus 13 anos, eu me achava simplesmente o adolescente e não queria mais sair com os meus pais. Eu preferia ficar em casa, de preferência sozinho. Porém, eu tenho um irmão mais velho, né? E naquele dia, além de ter que ficar em casa sozinho com ele, eu também tinha que ficar com os amigos dele, que infelizmente ele tinha convidado pra ficar lá e os meus pais tinham deixado. E nesse dia, o meu irmão e os seus amigos estavam um pouquinho mais animados. Foi o momento em que eles decidiram fazer alguma coisa diferente, uma coisa nova. E alguém deu a brilhante ideia de jogar o jogo do copo. Pra quem não sabe, eu vou explicar como funciona, ou pelo menos como funcionava. Basicamente, você precisava de uma folha grande, de preferência de papel. Nessa folha era escrito o alfabeto inteiro e também os números do 1 ao 10. E no centro do tabuleiro, que era a folha de papel, tinha escrito a palavra sim e a palavra não. Aí também eram necessários 4 velas, uma para cada ponta do tabuleiro. E também, obviamente, era necessário um copo, que era colocado de cabeça para baixo no meio do tabuleiro. E aí, cada jogador, com a sua mão direita e com o seu indicador direito, colocava o dedo, todos ao mesmo tempo, em cima do copo. A partir daí, quando todas as velas estavam acesas, o jogo finalmente começava. E os jogadores, todos com o dedo em cima do copo, faziam perguntas e o copo se movimentava. Ou pelo menos deveria se movimentar para responder as perguntas. Eu nunca tive ótimas experiências com esse negócio de terror. Até porque eu acho que com essas coisas não se brinca. Inclusive, eu não recomendo. Mas com 13 anos eu era um completo sem noção. E aí no dia em que decidiram jogar esse jogo macabro lá em casa, eu tava só aqui, ó, mexendo no celular tranquilamente no meu quarto. E os amigos do meu irmão chegaram pra perguntar se eu queria participar. Obviamente, eu falei que não queria, porque eu tinha muito medo dessas coisas. Na verdade, eu tenho até hoje. E foi aí que meu irmão perguntou pra mim se eu não ia jogar porque eu estava com medinho. Eu queria parecer mais legal pra aquela galera mais velha e eu aceitei jogar. E lá fomos nós. Sentamos todos em círculo no chão da cozinha. Aí meu irmão, com seu único neurônio que ainda funcionava, decidiu pegar o copo mais antigo da casa, que a minha mãe tinha ganhado da minha avó. Pra vocês terem ideia do quão importante esse copo era, ele ficava no armarinho mais alto e era o único armarinho que tinha chave. Minha mãe não deixava nem o meu pai encostar nele. Mas, como meu irmão vive a vida loucamente e não tá nem aí pra nada, ele foi, destrancou o armário e pegou esse copo. Todas as velas foram acesas. E aí, pro jogo ficar mais interessante, meu irmão apagou todas as luzes da casa. Foi aí que um por um de nós que estávamos naquela roda começamos a botar os nossos dedos em cima do copo. E daí pra frente, foi só pra trás. Um dos meninos falou assim: "Ei, tem alguém aí?" E os nossos dedos foram indo assim, ó, tudo em direção ao sim. Naquele momento, eu só não me caguei todo ali porque eu não tinha cocô pronto. Eu vendo o copo se mexer, fiquei assim, ó. Foi a hora que eu falei, gente, eu não quero mais brincar não, posso tirar o dedo? Eu estava quase chorando. Sabe o que eles falaram? Que não, eu não poderia tirar o dedo, porque eu já estava jogando. E que o jogo só acaba quando todos tiram o dedo ao mesmo tempo. Mas aí, depois de um tempo, com uma pergunta aqui, uma pergunta ali, o copo se mexendo muito, eu comecei a desconfiar que tinha alguém fazendo isso. E aí o meu medo se transformou em raiva. Porque, obviamente, eles estavam todos se divertindo com o meu desespero. E a graça tinha acabado. Porque tava todo mundo na zoeira, ninguém com medo, ninguém se divertia. Depois de alguns minutos, todo mundo tava querendo parar de jogar pra fazer outra coisa. E aí, o meu irmão falou assim: "Vamos todo mundo tirar o dedo no 3, pode ser?" No que ele contou 1, 2. O meu passarinho, que era uma calopsita que ficava ali na cozinha, fez um... Na hora, todo mundo, ainda com o dedo no copo, olhou em direção à gaiola. Só que só tinha luz daquelas 4 velas. Não dava nem pra ver direito. E eu não sei se vocês sabem, mas pássaros, tipo calopsita, não costumam cantar de noite, principalmente quando não tem luz. E eu não lembrava de ter ensinado esse tipo de canto pra ele. Pode até ser que em algum momento alguém tenha ensinado, mas eu não fui. E isso foi o que mais me assustou. Foi a hora em que eu pedi, por gentileza, pra eles acabarem com aquele jogo logo, porque eu estava com medo, eu admiti. E no que, de novo, a gente ia começar a contagem pra todo mundo tirar o dedo junto, eu comecei a sentir uma pressão pro copo na direção da palavra não no tabuleiro. Poderia ser meu irmão? Poderia. Poderia ser um dos amigos dele? Poderia também.
Mas eu não queria saber quem era quem deixava de ser. Eu não deixei o copo se mexer. Eu fiquei assim, ó, quase quebrando o dedo. E no 3, todo mundo tirou. Em menos de 15 minutos, todos os amigos do meu irmão já tinham ido embora. Afinal, já tava de noite. Eu e ele começamos a dar uma ajeitada na casa, colocando algumas coisas no lugar. Depois daquela noite maluca, eu sentei no sofá junto com meu irmão e a gente ficou assistindo TV. Quando os meus pais e a minha irmã chegaram, a gente escutou um barulho lá da cozinha de alguma coisa caindo e quebrando. Aí todos nós, curiosos, fomos ver. Era o copo que a minha avó tinha dado pra minha mãe. Todo espatifado no chão. Pode ter sido uma coincidência, meu irmão ter dado mole com a chave, ter botado o copo muito na beirada, não ter fechado direito? Pode. Mas pra mim, tudo tava fazendo sentido. Eu achava que era um espírito. Mas também não me importava mais, porque depois que o copo quebrou, vocês tinham que ver a cara da minha mãe. Ela sabia que alguém tinha mexido lá e que o copo não ia cair do nada. E ela só pediu pra gente contar a verdade e confessar quem é que tinha mexido. Oi! Eu vou contar aqui pra vocês do dia em que eu fiquei preso na paralisia do sono. Quando eu tinha uns 16 anos de idade, eu me achava o jovem adolescente. E comecei a ser um garoto mais confiante, com um pouco mais de coragem. E isso em todas as áreas da minha vida. Inclusive, quando o assunto era coisas sobrenaturais. Porque, como meu pai é pastor, e eu cresci num meio muito religioso, eu sempre via e vivia muita coisa estranha. Sejam coisas que eu via na igreja, ou até mesmo coisas que eu vivia quando eu estava sozinho em casa. E com o tempo, de tanto ter contato com essas coisas, eu fui me acostumando. E aos poucos, eu fui perdendo o medo. E passei a acreditar que nada mais me abalava. Pra quê? Em um dia comum da semana, que eu não faço ideia de qual seja, já estava de noite e estava tudo normal. Tudo muito normal pra ser verdade. Eu e o pessoal lá de casa fomos dormir. Passaram-se algumas horas, já estávamos na madrugada. E aí, sabe aquela sensação de que você tá sonhando, mas você tá quase acordando? Eu comecei a sentir isso. Até que eu acordei. Mas não completamente. Eu lembro que eu estava conseguindo ouvir, estava conseguindo enxergar, mas o meu corpo estava completamente paralisado. E eu não conseguia me mexer de jeito nenhum. Se fosse só isso, tudo bem. Tava ruim, mas não tava horrível. O problema mesmo era que na minha frente, um pouco acima da minha janela, tava um pouco escuro, mas nem tanto. E eu comecei a enxergar o formato de um homem sem rosto, com uma roupa preta longa, que ia até o chão, e parecia que esse cara, devagarzinho, tava assim, ó, chegando perto de mim. Eu tentei gritar, tentei me mexer, tentei pedir ajuda, mas eu não conseguia fazer nada. Não conseguia mexer um músculo. Foi a hora em que eu comecei a ficar com medo. Meu coração começou a acelerar, eu comecei a ficar com dificuldade pra respirar. E junto com aquele treco, aquele negócio, aquele bicho feio se aproximando de mim, vinha também uma sensação muito ruim, gente. Não desejo pra ninguém. E parecia que aquilo ali não ia acabar. Parecia que eu já tava ali há muito, muito tempo paralisado. Eu já tava aqui, ó, suando. Só que aí, de repente, naquele desespero todo... parecia que eu tinha acordado de verdade. E aí, finalmente, eu tava conseguindo me mexer de novo. Eu fiquei tão assustado que eu não tava conseguindo falar. Eu só conseguia chorar e fui pro quarto da minha mãe pra pedir ajuda pra ela. Aí ela foi, me ajudou, me deu água pra eu beber e me acalmar. Eu expliquei tudo direitinho pra ela. Ela acreditou no que eu tava falando, afinal eu já era um adolescente com 16 anos na cara. Aí, quando ela chegou no meu quarto, porque ela foi ver se tinha alguma coisa demais lá, ela não encontrou nada demais. Só o meu casaco que tava pendurado ali, naquele ferrinho que segura a cortina. E ela também viu como é que tava a minha cama. Eu tinha feito xixi. Eu tava tão aterrorizado que eu nem reparei que eu tava todo mijado. Aí minha mãe conversou comigo e me explicou que aquilo ali poderia ter sido uma paralisia do sono. Que é basicamente um momento ali quando você está dormindo que você não consegue se mexer, porque o seu corpo não responde por conta do seu cérebro, que ainda tá em parte adormecido e não consegue responder aos comandos de movimento. E aí, mesmo acordado, a pessoa ainda fica em estado de sonolência. E aí, a imaginação dela pode criar formatos e coisas. E a minha mãe também me disse que aquilo ali poderia acontecer com qualquer pessoa. E que tava tudo bem. Depois que eu tomei banho e tirei a roupa que estava mijada, antes de dormir de novo no sofá, porque o meu colchão estava molhado, eu pesquisei e realmente paralisia do sono existe. E aí, eu fiquei mais tranquilo. O pesadelo de verdade foi no dia seguinte, que eu tive que botar o meu colchão no sol pra ele secar. Simplesmente a pessoa mais zoeira e implicante que eu conheço no planeta viu o meu irmão mais velho. Ele riu o dia inteiro da minha cara. Ele falou que ia contar pros meus amigos, que ia contar pro pessoal da vizinhança. Nossa, mas ele me perturbou até onde ele conseguiu. Até gente que eu nem conhecia direito tava me chamando de mijão. Mas tudo bem, eu superei. Mas eu confesso que lá no fundo, bem lá no fundo, eu ainda morro de medo de acontecer isso de novo. E eu espero de coração que você aí que tá assistindo nunca passe por isso. Até porque se você tiver paralisia do sono, é uma coisa que você vai se lembrar pro resto da sua vida. Vai por mim.